Fui trocar de carro e me lasquei financeiramente. Você acredita nisso? Sim ou claro? Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fica até o final do vídeo porque o vídeo realmente é interessante. É sobre a minha história de vida com carros. E sim, eu comprei já um carro e me ferrei financeiramente. Destruiu minha conta bancária. Quem é mais antigo aqui no canal tá ligado que eu já comprei um Astra no passado e me lasquei. Mas agora eu vou contar detalhes que não contei em outros vídeos e muita gente que chegou aqui também. O que aconteceu? Vamos lá. Primeiramente, eu fui muito sortudo de ter ganhado um carro quando eu tinha 18 anos de idade. Por quê? O que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, minha mãe comprou um veículo 0 km e praticamente não utilizava. Era um Volkswagen Gol 9798 1.0 MI, verdinho metálico. Que nostalgia, né? Ela comprou esse carro e quem usava esse carro era o meu avô. Como eu era menor de idade, eu não podia, logicamente, pegar o carro para guiar, apesar de estarmos nos anos 90, né, pessoal, que tudo era assim, os absurdos eram normalizados, eu não dirigia o carro. E meu avô que pegava o carro às vezes no final de semana, levava para revisão, enfim, o carro ficou parado, minha mãe comprou um carro sem precisar, mas ela tinha condições, né, por isso que ela não se ferrou, diferente de mim. Já vou chegar nessa parte. E aí, meus amigos, quando eu fiz 18 anos, o sonho de qualquer garoto que nasceu na década de 80, que é o meu caso, era o quê? Tirar a carteira de motorista, independência, né? Dirigir um possante. Tirei a carteira de motorista e acabei ficando com o carro de minha mãe, que mais ou menos foi dado para mim, né? Indiretamente. Eu agradeço muito isso, talvez eu nem merecesse isso na época, né? Enfim, tive muita sorte. Era um Golzinho 1.0 MI que já tinha injeção multiponto, por isso que era MI, aquele motor AT, que era alto torque, né? Aquela sigla da Volkswagen. Era um motorzinho 8 válvulas, muito robusto, muito eficiente, mas era um carro pelado de tudo, meus amigos, até o retrovisor do lado do carona era opcional, mas minha mãe pagou esse pacote com frisos e tapetes. Pois é, Volkswagen sempre foi mendiga, mas enfim. A gente só fazia ali as revisões básicas, colocava combustível. Claro que eu rebaixei o carro, coloquei somzão no porta-malas, coisa que eu adorava quando era mais novo, mas mecanicamente o carro sempre esteve íntegro, eu fazia as manutenções, enfim. Aí até que eu passei no concurso de sargento do Exército Brasileiro. Concurso público, um funcionário público, olha que legal. Mas esse carrinho me atendia muito bem, não dava dor de cabeça. E assim que eu me formei, caras, a primeira coisa que eu fiz, movido pela emoção e pela vontade de tirar onda, porque coisa normal, tinha 22 anos de idade, né, pessoal? Há mais de 20 anos atrás, isso mesmo. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu me formei no final de 2004, fui procurar um carro maneiro para comprar. E aí começou uma cadeia de erros, porque na época, né, eu não ganhava muito bem, meus amigos, eu ganhava em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. Eu sei que para a realidade do brasileiro na época, poxa, o cara é servidor público federal, tá bem de vida, é estabilizado, coisa e tal. Mas eu estava começando a minha vida financeira, não fiz nenhum planejamento e sem necessidade alguma, eu já fui comprar um carro top. O meu sonho de consumo naquela época, pessoal, era uma Volkswagen Paraty geração 3, com o motor AP, principalmente se fosse 1.6 ou até 1.8. Isso porque meu avô tinha uma Paraty Bola 1.6, que eu era gamado naquele carro. A dele era 2 portas. Era o meu sonho de consumo, né? Aquele vidrão lateral. Mas a G3 só tinha 4 portas. Enfim, corri atrás da Paraty G3. E aí, né, comecei dando com os burros na água, porque vi que a Paraty G3 era consideravelmente acima do meu orçamento. Não que eu tivesse plenas condições, mas realmente ficava muito acima. Eu queria uma Paraty G3 2000, 2001 até 2002, AP, né? Tanque de guerra. Achei algumas que estavam sambadas e as boas que eu consegui estavam com preço um pouquinho acima. Até que eu achei uma, pessoal, que estava realmente muito boa. Era um carro lindo, branco perolizado, aqueles bancos em veludo, sabe? Era uma Paraty GLS, se não me engano, não sei se tinha na época, eu sei que era bem legal, bem equipadinha, tinha ar-condicionado, direção, vidro, muito bonita, né? Cara, eu ia fazer um esforço descomunal para comprar esse carro. Aí fui fazer cotação de seguro, né? Rio de Janeiro, sempre foi complicado no quesito de segurança pública.
E aí que eu tomei um susto, porque o seguro eu não lembro em valores, tá, pessoal? Mas ficou realmente muito puxado mesmo, porque eu descobri que a Paraty era muito roubada e furtada. Engraçado isso, né? Aí eu desisti da Paraty e comecei a pensar, poxa, por que você não compra um Astra? Carro de garotão, 2 portas, né? Hatch médio. Gente, o Astra naquela época era tipo assim, que hoje em dia não temos aqui mais hatches médios, mas ele equivaleria ao Cruze que tivemos, hatch que saiu de linha há pouco tempo. Era uma nave, tirava onda, e eu emocionado, novão, 22 anos, sargentão, 3 divisas no braço, me achando o rei da cocada preta, né? Fui correr atrás do Astra, sendo que a primeira loja que eu vi, eu entrei, olha que engraçado, mas eu precisava vender antes o meu Golzinho MI 9798. Eu queria nele cerca de R$10.500 na época, que era o preço equivalente de mercado ali, coisa e tal. E realmente, a primeira loja que eu entrei, já avaliaram o carro em R$9.500. Lembrando que o carro estava sem a suspensão rebaixada, estava todo revisado, o carro estava novinho, show de bola, mas era um carro muito básico. Eu queria um carro completo para tirar onda, com ar-condicionado, coisa e tal, né? Direção hidráulica, coisa que o Golzinho não tinha, mas o Golzinho me atendia muito bem na minha demanda e necessidade diária, né? Era um carro muito econômico, barato de manter, enfim, seguro tranquilo na época também. Vi o Astra, o primeiro Astra que eu vi, R$21.000, Astra 2000, fabricação 2000, modelo 2000, GL 1.8 MPFI. Só que esse carro estava tão maquiado, que a minha emoção não me permitiu enxergar isso. Fora que também na época, né, pessoal, também não tinha experiência nenhuma com o mercado de carros. Eu não levei ninguém, cara. O meu avô sempre manjou muito bem de carro. Eu tinha tios, né? O meu pai já não morava comigo, morava longe, não poderia ir. Mas gente para ir comigo não faltava. Familiares que trabalham com carros até hoje, enfim. Eu dei muito mole. Cheguei lá de orelhada, gostei da avaliação que fizeram no Golzinho. Eu queria 10.500, me deram 9.500. Dei de entrada, financiei o resto, não vi juros, só vi lá em 48 vezes, carnezinho. O seguro não deu barato, porém deu menos caro do que a Paraty, isso mesmo, né? Porque eu ia ser transferido para São Paulo e lá na cidade era mais tranquilo, eu morei em Barueri, enfim. Já fiz o seguro com o CEP de lá, por isso que ficou mais possível. Eu acho que foi R$1.900 na época, e isso era um seguro barato já. Hoje em dia é baratérrimo aqui no Rio, né? Você não consegue um seguro aí de um carro daquela categoria por menos de R$5.000, hoje é difícil. Mas enfim, ficou tudo no esquema. Eu falava assim, que o solteiro, né, o jovem às vezes, que não tem planejamento, está emocionado, pensa, pô, eu ganho 1.400, estou pagando aí 700 de parcela, não lembro, tá? Vou pagar mais 200 de seguro. Poxa, vai me sobrar aí então uns R$500 para passar um mês. Pois é, e foi aí que eu me ferrei, meus amigos. Por isso que o título do vídeo é esse. Comprei um carro que destruiu minha vida financeira. E eu fiquei encantado com o carro. Chevrolet Astra com rodas do GLS. Veja bem, já começou errado aí. O carro era GL, que tinha calotinha do vovô. Eu não lembro se tinha opcional na época, mas colocaram as rodas do GLS. 4 pneusada nova, remold. Naquela época, caras, a gente não tinha muitas informações sobre isso. Pneu sempre foi muito caro, estava novo, eu não me importei, não vi marca nem nada. Aguenta aí que eu vou te lembrar um fato que eu já contei aqui no canal, que quase custou a minha vida por causa de pneu remold. E o mais legal, um carro com 4 anos de uso, aí, né, era final de 2004, o carro era 2000, 34 mil rodados. Falei, pô, o carrinho tá novo ainda, né? E realmente, estava bem maquiadinho, bem bonitinho, a pintura em dia, coisa e tal. 34 mil rodados. Fechei negócio sem pestanejar. Levei para casa. Isso era perto do Natal de 2004, pessoal. Eu lembro que eu viajei com esse carro no ano novo do mesmo ano. Inclusive, eu perdi a direção na Rio Santos, que eu desconfio que foi por causa do pneu remold. Enfim, eu já contei essa história aqui no canal, quem está ligado sabe. Perdi direção, bati no guarda-reio, enfim, na outra pista, quase bateram em mim. Eu empenei a bandeja de suspensão, 2 rodas, estourou um pneu, levei um prejuizinho aí, né? Bem pequeno pelo acidente que poderia ter sido. E aí, beleza, fui lá, reparei na véspera de ano novo esse prejuízo, continuei na minha viagem e vamos firme, entramos em 2005. E aí depois disso, o que eu fiz? Gastei mais um dinheiro, parcelei
tudo no cartão de crédito e cheque e entupi o porta-malas de som do carro. Gastei um dinheiro e nem procurei ver se faltava fazer alguma coisa no carro, porque é o seguinte, todo carro usado quando você compra, seja ele impecável ou não, cara, sempre tem alguma coisinha para fazer. Racionalmente, a gente faz uma revisão bem básica, tá? Por mais que a loja seja de confiança, eu sempre faço aquele basicão, que é trocar filtro e óleo e verificar algumas coisas importantes, né? Enfim, meus amigos, não vi nada disso, estava emocionado, só queria tirar onda. Não critico quem quer tirar onda, já fui garotão também, tem muita gente jovem que pensa assim, eu acho que faz parte da vida. Mas eu fui movido totalmente à emoção, zero racionalidade. Eu estava tomando parte do meu salário, caras, de uma forma muito grande apenas com o carro. Eu gastava cerca de, vamos botar aí R$900 por mês, sem os prejuízos que já vou te contar, sem gasolina também, né? Sem combustível no caso, não era flex. E aí eu estava tomando muito dinheiro do meu salário com o carro, entendeu? Quase 2/3 assim, digamos, né? 2/3 praticamente. E aí, pessoal, que começou o pesadelo. Aquele carro bonitão que eu vi na loja, que eu me encantei, ele começou a apresentar defeitos. Esqueci de contar um detalhe. Quando eu vi aquele carro, olha só que engraçado, né? Qualquer pessoa friamente ali, que entende um pouco de carro, ia ver que aquele carro estava com quilometragem adulterada. Primeiro, 4 pneuzões remoldes, 34 mil quilômetros, eu acho que não precisava trocar o pneu, né? Se fosse originais, na minha opinião. O pneu dura mais que isso. Enfim, um carro que estava com um dos faróis muito amarelado. Aí eu questionei o vendedor do carro, né, da loja, e ele falou, não, senhor Vinícius, fica tranquilo, isso aí a gente vai fazer, é só trocar por outro. Eu lembro que na cara de pau tiraram de um outro Astra, que era um Astra mais novo, 2002, se não me engano, um Astra GL também, enfim, ou 2001, pegou o farol do outro carro que tinha lá no showroom da loja e colocou no meu. Fiquei feliz, né? Tá tudo bonitinho, ok. Mas já eram indícios que o carro realmente não era puro, não era original aquilo ali, aquela quilometragem era migué, né? Mas aí, vamos lá, começou a dar defeito esse carro. Primeiro defeito, ar-condicionado pingava ali embaixo, no pé do carona. Pois é, aí eu levei lá na loja, não queriam atender a garantia, porque a garantia era só de motor e caixa, né? Começando esse migué que até hoje tem vendedor safado que fica falando isso, né? Garantia, gente, se você trabalha com compra e vendas, e loja principalmente, PJ ainda mais, você tem que dar garantia total do veículo. Qualquer coisa que der naquele prazo mínimo de 90 dias tem que ser atendido. Queimou a lâmpada, tem que trocar. Vazamento no ar-condicionado, tem que trocar. Defeitos, beleza? Aí eu insisti muito, coisa e tal. Minha mãe foi lá comigo, ameaçou eles, né? Falou que eu sou advogada, não sei o que. Aí eles já atenderam a garantia. Aí beleza, eu lembro que eu vi o rapaz entrou embaixo aqui assim, com uma massa de calafetar. Você sabe o que é uma massa de calafetar? É tipo um durepox que não endurece. Ela fica mole mesmo, justamente para calafetar fissuras e brechas que a água poderia estar passando. Colocou ali, beleza, parou o defeito. Mas aí depois o carro, quando estava muito quente, ele não gelava direito o ar-condicionado. Ficava realmente muito calor. E Rio de Janeiro, para quem conhece, sabe que é um calor danado, né? Levei lá de novo. Aí o carro foi 1000 vezes. Ia e voltava e não resolvia esse problema. Só que nesse ínterim, nesse meio tempo aí, o carro começou a apresentar muitas oscilações em marcha lenta. Eu parava o carro num semáforo, por exemplo. E o detalhe é que o carro não tinha conta-giros, era o painel do Astra GL, bem mendigo mesmo. Só tinha lá o velocímetro, marcador de temperatura e de combustível e mais nada. E o odômetro, claro, ali, né? A quilometragem do carro parcial e total. Mas o carro ficava variando na lenta, né? Levava de novo na garantia, e isso em poucos meses, está na garantia ainda. E o carro ia e voltava da mesma forma. Até um dia que eu fiquei pé da vida, resolvi por minha conta levar esse carro. Primeiramente, numa loja de ar-condicionado, né? E ali descobriram os dois defeitos. Por que o carro ficava oscilando em marcha lenta e por que o ar-condicionado não gelava bem quando o carro estava quente. E aí foi constatado que aquele ar-condicionado não era do carro. Foi um carro que veio de fábrica só com direção hidráulica. Meu carro não tinha vidro elétrico, só tinha ar e direção. Incrível o GL, né? Depois os outros GL seguintes já vinham completos, só era opcional, enfim. Aquele meu carro, de fábrica, só tinha direção hidráulica. Tanto que o rapaz do ar-condicionado me chamou, eu entrei aqui embaixo, mostrou ali também na parede corta-fogo, o buraco artesanal que abriram para passar a tubulação. Era um ar-condicionado adaptado
um kit universal, por isso que não gelava bem, e o carro ficava oscilando na marcha lenta, porque o ar-condicionado não era ligado no módulo de injeção, porque quando você liga o ar-condicionado do carro, não sei se você nota que ele dá uma queda de giro e logo ele volta, porque isso é casado com a central do carro. Para compensar, o carro sobe um pouquinho de giro, entendeu? Cara, e aí ele falou, ó, campeão, não tem jeito, porque teu carro não tem como fazer ligação no módulo, porque o seu módulo é para um carro sem ar-condicionado, você tinha que comprar outro módulo de injeção, imagina isso na época, em 2005 já, hein? Custava os olhos das nádegas. E aí, cara, acabei me acostumando, toda hora que parava o carro, tinha que colocar um pouquinho do pé no acelerador, para compensar e não ficar morrendo. Desgraça, né? Sendo que acabou a garantia e o carro começou a dar um monte de defeitos. Primeiramente, depois desse problema do ar-condicionado e da oscilação da marcha lenta, barulho ensurdecedor no freio dianteiro. Pastilha de freio fazia um barulho danado. Eu parei esse carro numa oficina também e aí o cara falou, Vinícius, vem cá ver um negócio. Eu fui lá ver. O disco de freio desse carro não é esse, tá muito pequeno. Foi muito estressante, gente. E a pinça que prendia, e o clamp, né, aquele grampo que prendia ali a pinça de freio no disco não existia, estava amarrado com arame, e aquele arame com a trepidação com o tempo, com aquecimento arrebentou, né? Ou seja, fui lá eu gastar dinheiro com o disco, pastilha, essa pinça aí, o grampo, não consegui achar, tive que correr atrás, eu morava em São Paulo na época, consegui achar num cara que vendia peça usada lá, foi um inferno, gastei um dinheirão. E aí beleza, tá safo, crente que eu estava feliz com o carro, já não bastasse aquele problema da oscilação da marcha lenta, né, que até desanimava usar o carro no ar-condicionado, que se tivesse muito quente não dava vazão. O que aconteceu? Começou a acender a luz do alternador no painel. Até um belo dia, que a bateria descarregou, não carregou mais, e eu levei na Autoelétrica Bangu, né, que era a loja de meus primos, que hoje é Eletrifilme ali, a Carcela. E aí constatei que o alternador estava ferrado. Tive que fazer uma manutenção caríssima no alternador. Olha que a mão de obra praticamente foi de graça, porque meus primos são muito gente boa, gastei mais um dinheiro. E aí depois, né, a temperatura eu notava que estava... Todo carro tem um padrão de temperatura, geralmente na metade. E o meu astro estava começando a esquentar muito. A ventoinha ficava armada muito tempo, até depois que eu chegava em casa. E aí, problema no arrefecimento. Descobri que a válvula termostática travou um pouco fechada, entendeu? Não totalmente, senão o carro teria superaquecido. Fui lá, troquei de novo. Era caro, peça de Astra, né? Troquei a bendita válvula termostática. Passou alguns meses, isso ainda em 2005, tá, pessoal? Nem um ano com o carro. O carro voltou a superaquecer. Levei no mecânico, ele tirou a válvula termostática no motor família 2, é muito fácil. Até em casa você faz, é logo ali na frente, é só você tirar a mangueira e ver. A válvula estava tudo ok. E aí ele falou, Vinícius, isso deve ser bomba d'água. Testou lá coisa e tal, ouviu realmente, estava roncando. A bomba d'água com defeito, meus amigos. Tive que trocar a bomba d'água do Astra, mais o líquido de arrefecimento, coisa e tal. Fiz tudo isso, ficou legal. Coisa de 15 dias, 20 depois, vazamento no radiador. Cara, é feito em cascata. Nunca que aquele carro teria 34 mil rodadas. E aí tive que fazer a manutenção do radiador, gastei um dinheiro, foi as canaletas laterais, tinha que soltar praticamente a frente do carro todo para você ter acesso ao radiador. E aí eu vi também que não tinha o condensador do ar-condicionado, igual, era um pequenininho. Cara, o carro todo enjambrado. Até eu conversando com o mecânico que fez serviço especializado, ele falou, garotão, esse teu carro aí tem tapa na quilometragem, adulteraram a sua quilometragem. Isso lá em 2000 e bolinha, hein? Aí beleza, né? Eu achando que não ia acontecer mais nada, até um belo dia que o painel ficou apagado, o carro funcionando, o velocímetro não mexia, só acendia a luz, né? O marcador de combustível não funcionava, de temperatura. Eu fui lá na Elétrica Bangu, dos meus primos, coisa e tal, constatamos que o painel estava em curto. Detalhe, aquele painel já estava mexido, já estava feito solda, já estava alterado. Tive que comprar outro painel. Aproveitei e comprei o painel do Astra GSI, lá em São Paulo, na época, consegui usado, coisa e tal. Ficou com a quilometragem diferente, né, do que o carro tinha, mais próxima da real, talvez, porque estava mais rodado que o meu. Aquele painel do Astra GSI com conta-giros, fundo branco, laranja, ficou legal. Mais um dinheiro gasto. Sendo assim, amigos, ó,
Eu com a corda no pescoço eu não aguentava mais. Todo final de semana aquele carro ficava na oficina me dando prejuízo. E para fechar com chave de ouro, o carro era 2 portas, então tinha aquela lingueta aqui para você capotar o banco para a pessoa entrar no espaço traseiro, né? Teve um dia que, não lembro se foi na época minha namorada, minha mãe, minha sogra na época, foram entrar, ficou travado. Resumindo, arrebentou o cabo de aço do banco, que era dentro do banco, meus amigos. Olha só que, para não falar outro nome, que perrengue, né? Com letra P também. Tiveram que tirar o banco, desmontar a parte de dentro. Não foi baratinho. Achar o cabo de aço não foi fácil, porque aquilo ali era uma coisa muito específica, não tinha autorizado a coisa e tal. Eu tive que encomendar na época, não foi barato, saiu muito caro. Então, meus amigos, isso foi em menos de um ano. No final de 2005, eu tinha tanta despesa, tanta dívida, que eu chegava ao ponto de ficar pedindo dinheiro emprestado para minha mãe. Eu tinha, às vezes, que passar o mês, sacar dinheiro do cartão de crédito, que os juros eram caríssimos. Cheque especial fazia parte do meu salário. Ou seja, um carro comprado de forma totalmente aleatória, emotiva, sem nenhuma consultoria, né? Sem nenhum cuidado, sem nenhum planejamento financeiro, simplesmente destruiu minha vida financeira. Eu não tinha dinheiro para sair com meus amigos. Eu era solteiro, coisa e tal. Queria comprar um DVD de banda, não tinha. Não tinha R$30 para gastar, porque o carro sugava o meu dinheiro. Era prestação do carro, era seguro. Todo final de semana era um defeitinho. Tinha combustível. Coloquei kit gás no carro também. O gás até que não me deu dor de cabeça, porque eu não estava aguentando bancar o combustível. Pois é. E pagando o financiamento do kit gás eu estava todo enrolado. Até que cheguei à conclusão em 2006 que eu tinha que vender esse carro, me livrar dele. Era um carro financiado, era um carro todo adulterado, todo maquiado, que não tinha valor de mercado bom, porque quem fosse comprar não ia avaliar bem. Vendia por preço de banana, simplesmente para me livrar da bomba. E a lição que eu quero deixar nesse vídeo aqui é justamente essa, meus amigos. Não comprem carro só pela emoção. Eu sei que você não tem sangue de barata, você talvez queira um carro legal. Não tem nada de errado você tirar onda também, não é coisa de jovem, até adulto, enfim. E não tem nada a ver com as vontades de cada um, né? Tem gente que compra para ostentar, enfim, desde que você tenha condições, coisa que eu não tinha na época. Tem aquele famoso ditado popular que meus avós contavam, eu coloquei o chapéu aonde a mão não alcança. E aí me endividei, me enforquei em dívidas. Cara, realmente foi muito complicado. Demorou muito para eu sair dessas dívidas. Foi um efeito bola de neve. O carro deu um monte de defeito. Era um carro adulterado. Foi o pior carro que eu já tive, como eu já contei antes aqui no canal. Não que o Astra seja ruim, muito pelo contrário. E eu tive um primo também que comprou, que inclusive é militar, mas ele era oficial do exército, tinha mais condições. Ninguém teve dor de cabeça, só eu tive, porque eu comprei de forma totalmente emotiva, entendeu? Então me ferrei bonito, pessoal. Essa é a lição do vídeo que eu queria deixar para você, que realmente é a minha história real e pode ser a história de muita gente. Tenho certeza que aqui nos comentários alguém vai contar. O bom disso que eu tirei foi de experiência de vida. A gente comete erros para evoluir, não é verdade? Para melhorar e não errar de novo, porque isso foi um baita aprendizado, mas custou muito caro. E veja bem também, eu não estou falando aqui para você não comprar carro legal, para você não tirar onda, não. Se você tiver condições e planejamento, que é o principal, não tem problema. E não compre um carro no escuro como eu fiz, entendeu? Porque isso destruiu de verdade a minha vida financeira. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Pois é, pessoal, foi uma coisa que, como disse antes, foi um baita aprendizado. A melhor escola que tem é da vida. Conta aí nos comentários se você já passou por uma coisa dessa, se você também já se lascou financeiramente por causa de carro. Conte aí pra gente, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp, redes sociais. Me siga nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva, ative o sininho e confira os outros vídeos. Gosta de videogames antigos? Conheça o meu canal de games retrô. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!